Eu tenho a seguinte convicção: se São Paulo fosse melhor gerida, ela seria um potencial turístico absurdo. Absurdo. E não tem como você me refutar em relação a isso. Eu posso fazer qualquer tipo de comparação com qualquer tipo de cidade grande que utiliza do turismo em si para fazer uma grana. Existem cidades no planeta todo que são tão grandes quanto São Paulo, têm os mesmos problemas ou até pior do que São Paulo e tem um poder de turismo absurdo. Chega a ser bizarro. E seria um outro método que daria para fazer mais dinheiro na cidade. Seria um método que poderia gerar mais serviços para as pessoas que moram na cidade. Se São Paulo aproveitasse das coisas que tem, das coisas positivas, e vendesse isso de uma forma em que as outras cidades do mundo já fazem, que obviamente tem o mesmo tamanho, tem a sua importância também, São Paulo seria bem mais visitada, seria bem mais conhecida. Não vou ficar aqui falando sobre coisas negativas sobre a cidade, porque as coisas negativas todo mundo fala a todo momento. Você já tá careca de saber. Sim, o trânsito é horrível, o metrô sempre é cheio, as pessoas estão sempre correndo. Ai, não existe amor em São Paulo. Porra, mano, é foda que eu amo o crioulo, tá ligado? Mas eu dei essa pecha de que, nossa, é uma cidade fria. É uma cidade que só é movida pelo business e ninguém se importa com ninguém aqui. Porque assim, se você for visitar qualquer outro tipo de cidade que seja tão grande quanto São Paulo, que tenha a mesma relevância também, ela tem dos mesmos problemas. Ela tem os mesmos problemas. Ela é conhecida da mesma forma. Já vou começar falando pelo transporte. A rede ferroviária de São Paulo, da cidade, ela não é tão ruim o quanto todo mundo fala. Se você vai em outras cidades grandes que tem metrô, porque tem que avaliar isso também, porque tem cidades que não tem, são cidades tão grandes quanto São Paulo e o metrô é bizarramente pequeno ou não tem, já começa por aí. Você vê um local limpo, você vê um local apropriado, você vê um local que tem zeladoria, que muitas cidades gigantes não tem. Porra, tem estação de metrô em Paris que é abandonada, cara. Assim, é capaz, se você se cortar lá, você pega tétano, assim. É bizarro, sabe? As estações são sujas, pode acontecer assalto dentro de estação. Às vezes você vai pra qualquer lugar, não tem informação nenhuma. Às vezes você não sabe quando tá chegando o próximo trem. Você não sabe, não tem um painel avisando que o próximo trem vai chegar daqui a 7 minutos, daqui a 10 minutos. Não tem. Você fica lá esperando e é isso. Às vezes não tem horário de funcionamento, às vezes a galera fecha mais cedo. Já vi várias coisas, mano. Eu já vi várias coisas. O que eu vejo que daria pra fazer de melhoria seria com que essa cidade toda fosse cortada por metrô. É um absurdo, por exemplo, você deixar, tipo, as áreas mais afastadas sem nada e o centro, tipo, você faz ali uma linha ou duas. Ter que cortar essa cidade de metrô, assim. Ter, tipo, umas 30 linhas de metrô, tipo, 40 linhas de trem. Teria que ter sim, assim. Porque a cidade é muito grande. É uma cidade demasiadamente grande. Tem muita gente vivendo aqui. E realmente, pelo tamanho do metrô, hoje não comporta tantas pessoas. O problema é esse. O metrô, ele é bom, só que ele não comporta todo mundo que deveria comportar. E aí se torna um serviço ruim. Se a cidade de São Paulo fosse menor, seria um serviço excelente. Ninguém reclamaria do metrô. É que realmente faltam linhas. Ônibus. Bom, eu já vi que aqui em São Paulo eles colocaram algumas linhas turísticas. Isso é legal. De, por exemplo, ter um ônibus turístico passando por locais da cidade. Aqueles hop-hops, né? Que o pessoal fala. Eu acho bacana ter um serviço local, um serviço municipal oferecendo isso. E espero que as pessoas utilizem, sim, para conhecer. É que não é muito bem divulgado, mas é bem bacana. O trânsito em si, ele é maluco mesmo, porque é muita gente. Não tem espaço para colocar tanto carro, assim. Se sair o horário de pico, é pior ainda. Em determinadas regiões, dá pra ver claramente que não suporta mais carro, cara. Que ela não foi feita para ter tanto carro assim. Você vê avenidas que ficam completamente travadas por conta disso. A solução para isso? Não tenho a mínima ideia, mas outras cidades também sofrem. Então não é exclusividade nossa. São coisas que todo mundo que mora numa metrópole sofre. Em relação a atendimento, serviços, cara, eu acho o atendimento de São Paulo muito bom, tá? Isso aí eu comparo com o resto do Brasil, o resto do mundo também. A galera aqui trata todo mundo muito bem, cliente, assim. E se não tratar, e se você for muito afetado pra reclamar de um serviço assim assado, se te chatear muito, você reclama, tem resultado, sabe? Tipo, as coisas voltam. Por exemplo, o papo, por exemplo, você pediu um lanche no McDonald's, veio zoado e você tá pedindo outro, porque, ó, a forma que veio isso aqui não tem como comer.
você vai lá e troca, sabe? Tipo, se for qualquer outro lugar do planeta, talvez as coisas não funcionem dessa forma. Já passei por algumas cidades aqui no Brasil, algumas cidades, tipo, ao redor do planeta, em que o atendimento não é tão bom quanto aqui. Atendimento rápido, com uma qualidade boa, locais bem legais, em relação a hotéis, em relação a restaurantes, exposições, museus, tem bastante coisa. Tem bastante coisa acontecendo na cidade. O que eu acho que o paulistano hoje, ele não aproveita o que a cidade tem a oferecer. Isso aí já é outro papo. O brasileiro tem muita cultura de que se você quer viajar, você vai viajar para um lugar que tenha praia. Se o cara for viajar para algum lugar que não tenha praia, que seja só uma cidade, ele não consegue usufruir do que a cidade tem a oferecer. Se coloca esse cara em alguma cidade grande dessa forma, ele vai achar, tipo, uma experiência mediana. Joga esse cara em Madrid, ele não vai saber aproveitar. Se jogar em Paris, por exemplo, ele pode falar que é só Torre Eiffel e é isso. Se jogar ele em Londres lá, vai falar que é só o Big Ben e é isso. Se falar de qualquer outro tipo de cidade grande que não seja vinculada ao turismo praiano, a galera vai reclamar. Eu acho que São Paulo sofre disso. Eu acho que tudo bem você ter o gosto de, eu gosto muito de ir pra praia e as minhas viagens, elas são preferíveis a ir a algum local que tenha praia. Ótimo. É bom saber do que você gosta. Mas não dá pra falar que São Paulo não tem opções de cultura e lazer, porque tem pra caralho. É que as pessoas não aproveitam o que tem, ou mesmo nem sabem. Tem vários locais aí de graça. Você consegue visitar o MASP de graça. Você consegue ir lá no Instituto Moreira Salles de graça. Você consegue, tem dias também no Museu do Ipiranga que são de graça também, eu não lembro agora de cabeça. Você consegue fazer várias coisas de graça. Em Paris, por exemplo, todo primeiro... Eu não vou lembrar se é toda a primeira sexta do mês, se é o primeiro dia útil do mês, mas você tem entrada em todos os museus de graça. Isso aí é uma vez por mês. Em São Paulo, você vai ver uma parada dessa assim, tem uma vez por semana. Isso quando não for de graça. Coisas boas, sabe? Coisas boas. Eu já falei que quando eu era criança, minha mãe me levou numa exposição do Pablo Picasso. Ela foi com as amigas lá da faculdade. Era uma exposição que a faculdade estava levando como visitação técnica. E ela me levou. Aquela porra ali mudou minha vida. Aquela exposição ali foi foda. Foi tipo uma mega exposição. Muitos quadros. Obviamente que vários clássicos do Pablo Picasso ficaram de fora, porque não teve como ver naquela exposição. Mas teve muita coisa boa aqui também. E eu era moleque, criança. Eu vi aquilo ali, eu falei, eu entendi a importância daquilo. Eu acho muito bizarro entender, tentar compreender o quão importante aquilo ali era culturalmente. Eu percebi isso quando eu era moleque. E foi através disso que eu consegui ver que eu tinha uma aptidão a arte, sabe, de criação. Mas sim, a parte cultural de São Paulo é muito bom. É uma parte que poderia ser potencializada, poderia ter novos locais. Não tô falando de construir porra de Times Square, não. Porque aquilo ali é bizarro, é contra algo que a cidade traz de uma forma tão única que é a Lei Cidade Limpa. Eu acho incrível ver que é uma cidade livre de propaganda, livre de banner cortando um prédio de 1000 andares para mostrar propaganda. E aí vem um governador colocando uma ideia sem pé nem cabeça de colocar uma porrada de LED no local que não deveria ter nada. Se ele tivesse preocupado em fazer algo culturalmente importante para a cidade, ele não mexeria na Lei Cidade Limpa para ficar colocando painel de LED para expor a população a Bet, expor a população a propaganda de Bet, de Virgínia e etc. Tem muito mais coisas que a cidade pode entregar de uma forma totalmente limpa de propagandas, culturalmente forte, que ele poderia se vangloriar em outras eleições. Mas não, pensa na parada mais cafona possível. E o lado bom ou ruim de São Paulo, porque tem essa dualidade, é saber que tem turismo para todos os gostos. O que acontece tudo. Tem show para todos os gostos, de todos os ritmos musicais, tem as apresentações mais diversas que você consegue ver, exposições, etc. Acontece tudo. Você entra no metrô, capaz de você ver alguém vestido de Naruto indo para uma exposição que vai ter de anime. Um cara que veio aqui trabalhar vai ter um congresso de medicina do ouvido. Você vai ter uma galera que tá indo para um jogo do Corinthians. E você vai ter um pessoal que tá indo pro Allianz Parque ver o show de algum cantor famoso que deve fazer uma turnê aqui e vai passar 2 semanas aqui fazendo show. Você consegue ver tudo nessa cidade. A vida noturna perde um pouco. Eu acho que tá perdendo um pouco. Não tô vendo tanta força quanto antes. Talvez esteja perdendo porque eu não esteja consumindo tanto quanto antes. Isso eu não consigo falar de bate-pronto. Uma vida noturna interessante, com bares, restaurantes, balada, etc. Numa cidade como São Paulo, é extremamente relevante, assim, e traz grana, cara, traz grana. Eu falo porque essa semana eu tive aniversário de um amigo meu,
A gente foi no bar comemorar. Ali eu comecei a perceber que tinha muito gringo em São Paulo. Comecei a achar uma parada muito absurda, assim, de tá passando em ruas que não eram ruas tão conhecidas e você vê outros idiomas, assim. Você vê o pessoal falando espanhol, você vê o pessoal falando inglês, você vê o pessoal falando francês e você fica tipo, cara, o que essa galera tá fazendo aqui, sabe? Você vê um pessoal que é totalmente fora da cidade porque eles estão esperando o semáforo abrir pra atravessar a rua com o celular na mão, olhando por direções, sabe? Coisas que você não faz em São Paulo. E aí cai na seara, aproveitando a oportunidade, cai na seara. E aí podemos falar em relação à segurança. Realmente, algo assim que deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Acho que esses últimos governos aí foi uma negligência absurda em relação à segurança. Você não consegue andar com o celular na mão com medo de ser roubado. Já tem, se você ligar na TV aí, se você ligar em TV tragédia da vida, aí você vai ver, o que você mais vai ver é roubo de celular, é roubo de mochila, assalto de moto, moto sendo assaltada, sabe? Tipo, os caras com 2 caras numa moto assaltando um outro cara com a moto pra roubar a moto. Tipo, mano, bizarro. O que poderia deixar a cidade extremamente mais visitável seria em relação à segurança. Eu entendo que tem uma galera que faz um auê, que esses programas jornalísticos, que se dizem jornalísticos aí, eles estão só pra vender tragédia, mas isso não inibe o fato de que é uma cidade hoje que não é tão segura e que deveria melhorar. Uma cidade mais segura, ela atrai pessoas. As pessoas se sentem livres para andar por aí. E a partir do momento que não é, as pessoas não vêm. E aí não tem como você melhorar, tipo, o turismo de uma cidade que não é segura.